Olha, a Inglaterra já tem um plano para a morte aí da Rainha Elizabeth há muito tempo em relação ao funeral, gente, há mais de 10 anos. Todo esse roteiro é muito bem planejado, tanto pela rainha quanto também pelos súditos e por todas as pessoas que acompanham, então, ali na corte real. A gente está vendo imagens agora, né, que a gente tem aí ao longo dos 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth. Nós vamos mostrar como que é esse roteiro. Ele foi definido bem ao certo em 2007. O jornal The Guardian publicou alguns trechos. É claro que vão haver mudanças aí ao longo desses 10 dias que devem acontecer todo o protocolo do que é chamado aí Operação London Bridge. Nós vamos ter, então, hoje a comunicação, né, para todos os países da morte, exatamente o que já aconteceu, os comunicados oficiais que foram feitos aí pelas redes sociais, e também nós vamos ter daqui a pouco o pronunciamento, né, da primeira-ministra, que deve falar sobre a morte da rainha, e teremos também, é claro, um comunicado na porta do Palácio de Buckingham, que deve acontecer nas próximas horas, comunicando então a morte da rainha. Hoje seria esse dia chamado de dia D, a gente vê as imagens onde a rainha faleceu, e aí amanhã a gente tem alguns planejamentos então para a sucessão do reino. O príncipe Charles, que é o sucessor da rainha Elizabeth, vai então aí ser comunicado, né, de que ele agora, a partir daquele momento, é o rei da Inglaterra a partir de amanhã. E aí, nesse contexto, né, da morte da rainha, existe um centro de resposta global que vai enviar as notícias, né, de quando também o príncipe hoje Charles for nomeado rei, aos 15 governos que são fora do Reino Unido, onde a rainha é chefe de Estado, e para outros 38 países da Commonwealth, onde ela é respeitada também, mas não é mais rainha. Então, os ministros são imediatamente informados por e-mail, né, isso que já aconteceu, e amanhã teremos então essa comunicação de como o príncipe Charles irá então ser o rei da Inglaterra. As bandeiras então vão ser abaixadas a meio-mastro de todos esses países que fazem parte do Reino Unido, e aí a gente acompanha a partir de hoje, viu, gente? Em algum momento, que ainda não foi comunicado que hora será, o pronunciamento da primeira-ministra Liz Truss, que fará então esse pronunciamento oficial e programará também um evento com o novo rei, o rei Charles. Nós temos, então, o nosso especialista em relações internacionais, professor da FMU, o Manuel Furriela, que vai conversar com a gente sobre esse dia, né? Triste aí na Inglaterra, da morte da rainha. Manuel, já está com a gente aqui? Me escuta? Escuto sim. Boa tarde. Boa tarde, Manuel. Eu estava falando um pouco sobre esse protocolo de morte, né, da rainha, e que deve durar um pouco mais de 10 dias. É um protocolo muito bem definido, né? Sim, a monarquia britânica, ela é muito formal, as monarquias em geral, mas especialmente a britânica, já que ela é toda institucionalizada. Então, até em relação à forma de divulgação, né, hoje foi muito bem comentado que a BBC de Londres, que é um dos principais veículos de comunicação oficial daquele país, tem até um protocolo de como deve ser o discurso, em que tom de voz, com que roupa deve se vestir o jornalista daquela emissora, quando fez a divulgação. Enfim, aqui só um dos exemplos de como vai ser, né? Você tem um cortejo oficial, vocês devem ter percebido que até o momento quando foi divulgada a morte, e provavelmente ela já tivesse acontecido, primeiro aguardou-se a família. Então você tem todo um formato especial para as solenidades, e o falecimento de um monarca é uma dessas solenidades que tem aí o seu formato próprio, uma organização especial para manter a tradição e mostrar principalmente para a população que haverá uma continuidade. Então há uma preocupação mais com a monarquia, com a instituição monarquia, até mesmo do que com o próprio falecimento, né, da monarca.
O estado da rainha, né, o estado de saúde dela se mostrou bem debilitado durante o seu último compromisso aí com a nova primeira-ministra do Reino Unido, a Liz Truss. Ela já vinha apresentando, acredita-se, alguma doença ou algo nesse sentido? Claro, ela já tinha 96 anos, né? Nada indica isso, é recente. Ela sempre teve uma saúde muito sólida, e agora, nas últimas semanas, é que as principais indicações de que isso acontecia, né, que ela havia apresentado um quadro de saúde debilitada, começaram a aparecer. Tanto é que, por opção própria, ela foi para o Palácio de Balmoral, que é um palácio muito simbólico, né? Você tem vários fatores ali ligados diretamente à história de Elizabeth II. O primeiro fator é de que aquele palácio não é da corte britânica, é uma propriedade particular da própria rainha, e de que ela passava períodos de lazer lá, de descontração. Então ela associou a um momento de convalescência que poderia levar e levou ao seu falecimento a sua mudança nesse período para o palácio. Mas as indicações são, né, de que a debilitação ela é recente, né? Tem o desgaste, obviamente, da idade, mas nada indica que era um processo de doença ou de convalescência mais longo do que propriamente as últimas semanas. Sem dúvida, a família real então chegou ali no Balmoral e assim logo depois a notícia foi divulgada, né, a morte oficial aí, tudo de acordo com o plano London Bridge. Você falou, né, que ela gostava bastante dessa propriedade que fica na Escócia, né, uma das favoritas dela. Ela costumava ir para lá em todos os verões. Você acredita que ela foi para lá exatamente para ter um momento íntimo com a família e já estava sentindo que era o momento de despedida, será? Sem dúvida. Eu acredito que há uma identificação com isso, mas acredito, como eu disse, que não é nada que vinha se apresentando, um quadro de doença que vinha se apresentando por longo período. Mas ela já estava percebendo realmente que tinha aí grandes chances, né, de falecer em breve, e foi o que acabou acontecendo. Então lá ela imaginou como um local especial para toda a vida dela de lembranças, né? Ela tem uma trajetória longa de vida e de exercício propriamente aí do seu reinado. Então ela decidiu, de forma pensada e organizada, caso partisse, que fosse no local de seu agrado especial, né? Podia ser em algum outro palácio, né? O marido dela preferiu Windsor, mas ela, com certeza, pôde decidir especialmente um lugar especial para que ocorresse esse episódio. Nesse momento, algumas imagens, então, de agora a pouco do Palácio de Buckingham, a gente tem as imagens, então, de uma multidão, agora à noite, né? Daqui a pouco a gente chega às 10 horas da noite lá na Inglaterra, uma multidão, Manuel, que se aglomera, é claro, ali em frente, onde tem o comunicado oficial também da morte. Então, nesse momento, muitas e muitas pessoas prestam as suas homenagens em frente ao palácio, né? Então, de Buckingham. Eu gostaria de saber, seria hoje, então, no protocolo, o pronunciamento, né, da nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, em relação à morte da rainha? Sim, faz parte, né? Há uma relação direta, apesar do rei ou rainha, né, da Grã-Bretanha não terem um papel de gestão de governo propriamente do país, eles têm um papel como uma instituição, representam uma instituição perene, uma instituição estável, né, que é importante para o Reino Unido. Tanto é verdade que toda vez que assume um novo primeiro-ministro, e a atual é a 15ª a assumir durante aí o reinado da Elizabeth II, ela deve prestar aí algum tipo de reverência à rainha. Ela fez isso há poucos dias, veja só, né? A gente tem uma coincidência em relação a isso, muito recente, essa nova primeira-ministra, e ela também tem o papel de ser uma das que comunica o falecimento, né? Então é interessante que a construção da monarquia britânica ela tem uma relação com o cargo de primeiro-ministro, mostrando justamente que quando é o oposto, quando falece a rainha, até porque o cargo é hereditário, não é? Você tem ali, vitalício e hereditário,
você tem propriamente um pronunciamento do primeiro ou primeira-ministra no caso. Então, faz parte desse protocolo. Diplomaticamente, né, a morte da rainha e agora a gente tem então o rei Charles, né, que vai ser anunciado, ainda muda nas relações diplomáticas do mundo, da Inglaterra com os outros países e principalmente com os países também que fazem parte do Reino Unido. Não acredito que vai ter uma grande mudança. Ele é de um perfil muito discreto, ele não tem o mesmo carisma, apesar de ser ligado a causas importantes, ele é muito ligado a causas ambientais, né? Uma característica importante dele, ele próprio cultiva legumes e hortaliças de forma orgânica, então ele é um ativista de questões ambientais, né? Então ele tem uma certa imagem positiva, mas nem de perto a da sua mãe, né? Então você tem aí, obviamente, uma situação onde será um rei que terá que mostrar muito trabalho, muitas atividades diplomáticas e protocolares para tentar mostrar aí que tem o mesmo poder, a mesma capacidade da sua mãe. Do contrário, a gente vai ter uma relação mais esfriada. Mas uma mudança de rumos eu não visualizo, né? Você tem toda uma tradição da Casa Real Britânica, eles seguem uma linha tradicional mesmo anterior a Elizabeth II, então eu não acredito que a gente vai ter uma mudança na relação com outros países. E lembrando aqui, né, que além de ser monarca do Reino Unido, ele também será de outros 14 países. Então você tem Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Jamaica, então uma lista toda de países, né? Então ele tem uma responsabilidade de manter a união e interlocução com esses. Mas uma mudança de agenda, acredito que é improvável. Sem dúvida. Mais cedo, né, a gente tinha ali só o anúncio, né, do estado de saúde da rainha. E aí, então, quando foi anunciado a viagem de Harry e Meghan, que não estão, né, num momento bom com a família real, aumentou, então, essa preocupação de que realmente a rainha tinha falecido, não é mesmo? Sim, até porque faz parte do protocolo. Quando você tem antes do anúncio, começou-se a seguir o protocolo preliminar, né, que é a transferência do monarca convalescido ou que já tem até falecido, né, para uma das residências oficiais. No caso, a predileção dela foi para uma residência própria, para um imóvel próprio, o Castelo de Balmoral, e você tem a convocação da família, já como indicação de saúde debilitada. Então, como essa primeira etapa do protocolo começou a ser seguido, seria a consequência já a informação propriamente do óbito. Então, fazia parte já disso. E agora nós vamos ter uma continuidade dessa agenda a ser cumprida, né, desse protocolo a ser cumprido. Então, pelas indicações de que começou-se propriamente essa agenda, é que nós tínhamos aí uma indicação de grande probabilidade de falecimento, e foi o que efetivamente aconteceu. Sem dúvida. E agora, durante esses 10 dias, né, nós estamos no chamado dia D, nós teremos aí 10 dias, então, de preparações, de protocolos, de tudo que irá acontecer, né? Fala um pouquinho do dia de amanhã, então. O príncipe Charles, então, será declarado como Rei Charles? Sim, ele vai ser declarado, mas aí começa todo um processo de entronamento, né, que não é propriamente amanhã. Né? Você tem um período de luto oficial, mas amanhã já se sai a comunicação e ele pode escolher a denominação. Né? E ele já disse qual vai ser, que é Carlos III ou Charles III, caso a gente não queira fazer a tradução para o português. Então, a partir de amanhã há uma comunicação, ele está na sucessão do trono, a indicação é que ele vai assumir. Há uma certa especulação se ele não abdicaria em favor do filho William, que é um filho que segue já toda uma série de atividades junto com a esposa, muito ligadas à monarquia, tanto é que ele é considerado um sucessor seguro para o próprio Charles, mas nada indica que vai acontecer isso neste momento, né? Então haverá essa comunicação e depois vem uma sequência de atividades protocolares de assunção ao trono. Né? Então faz parte de uma agenda paralela com o próprio cumprimento dos rituais aí de falecimento da própria mãe.
O funeral mesmo só acontece no 7º e no 8º dia, durante 2 dias, e aí depois o enterro. Seria assim? Teve alguma Sim, modificação? não é isso mesmo. E depois você tem uma série de rituais religiosos, né? Eles têm ali atividades propriamente religiosas, até porque na Grã-Bretanha, né, você tem uma das religiões protestantes, né, propriamente, que está diretamente ligada à monarquia britânica. Então, eles vão seguir alguns rituais próprios também durante esse período. Então, a gente vai acompanhar aí uma série de atividades relacionadas com um funeral, que é um período longo. Há o convite a chefes de Estado para o comparecimento, né? Então, vai também receber o Brasil. E, aliás, um ponto interessante é que deu ainda tempo de ela nos parabenizar pelos 200 anos da Sim, foi. independência. Ela mandou uma correspondência própria da data de ontem, a própria Elizabeth II, parabenizando o Brasil e lembrando que esteve aqui em 1968. Né? Então você vê que ainda houve esse episódio em relação ao Brasil. Então você vai ter uma série de rituais religiosos e de Estado com relação aí propriamente a todo o funeral dela, e depois no 7º dia você tem já um encaminhamento propriamente, né, para o enterro. E agora as homenagens aí em frente ao palácio devem durar durante todos esses 10 dias, né? Colocação de flores, como foi na morte da princesa Diana, né? Sim, vai haver uma comoção. Ela teve alguns períodos de desgaste, né? Você teve aí 70 anos de reinado. A própria morte da Diana foi uma data, um período de desgaste para Elizabeth II, já que ela tinha se separado do príncipe Charles de uma forma muito conturbada. Então, a Elizabeth II, à época, foi criticada por não ter sido ou não ter feito uma declaração logo no primeiro momento sobre o falecimento da Diana. Ela acabou fazendo depois, né? Então você teve um período ali de desgaste, mas de qualquer forma, após isso, ela retomou, como em outros períodos, né? Ela sempre foi capaz, pela sua resiliência, de retomar a importância tanto da sua função quanto da coroa britânica. Então ela agora está num período de muito prestígio, então eu acredito em grande comoção popular. Tá certo, professor. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço o convite.